Olá, eu sou o Cássio Politi Eu sou a Juliana Cavani. e essa é mais uma edição do Inspire by Zorro. Nosso convidado de hoje aqui no Inspire, Marcos Pianger, jornalista, escritor, pai, apresentador, palestrante. Uma honra ter você aqui, Piangers. Legal, fico sempre feliz quando alguém me anuncia como pai, porque é uma das coisas que eu mais gosto de ser e porque, em geral, a gente sempre também coloca a mãe nesse lugar, né? Sempre tem Sim. e ela também é mãe, né? Como, por exemplo, sei lá, uma executiva vai conversar com vocês e vai, ela é a dona do Nubank e também é mãe. Sim. Sempre essa questão da maternidade vem pro lado Por que da o mulher. pai não, né? Pô, tem que botar os pais também. E acho que a gente, assim, eu escrevi um livro, né, que chama Papai é Pop. Sim. E esse livro acabou impactando várias famílias aí. Eu percebo que vários caras têm maior orgulho também. Então, assim, fico feliz quando me contemplam nessa posição, que eu acho que é a mais importante que eu desempenho. Pô, que bacana. Fico feliz de acertar, então, na apresentação. Mandou bem. E deixa a gente mais feliz. Né? Com certeza. Porque eu queria falar de felicidade com você. Né? Sim. Acho que é um tema que você vai trazer. E felicidade no trabalho é algo que todo mundo persegue. Deixa eu começar pelo porquê. Vamos meio Simon Sinek de dentro para fora aqui Tá. do porquê. Por que trabalhar mais feliz é bom e dá resultado? Cara, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, é o país mais deprimido das Américas, assim, só perde para os Estados Unidos de depressão. A gente tem a depressão como a maior causa de afastamento do trabalho no mundo hoje. Uhum. Burnout é uma doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde, sabe? Então, assim, por que não? Por que não? Que tal? Que tal ser feliz? Eu acho que a vida, ela tem uma... A gente tem uma visão meio negativa do passado, né? Sim. Mas os humanos, eles foram sempre bastante espalhados pelo mundo. E essa ideia de que as guerras aconteceram, a gente estudou só as guerras. A gente não estudou as pessoas felizes do passado. Verdade. O passado teve muita gente, muitas famílias, muitas tribos, muitos sistemas de construção social que oportunizaram pessoas no passado, no presente e no futuro, a viverem o que os filósofos chamavam de a boa vida, a vida boa, a vida gostosa de ser vivida. E é muito triste quando a gente percebe o nosso trabalho como algo que é torturante, ou que esmaga a nossa alma, ou que nos separa da felicidade, ou que, né, eu poderia ser feliz se pelo menos eu tivesse aposentado, ou se pelo menos eu tivesse renda passiva, ou se pelo menos eu pudesse pedir demissão e trabalhar naquela outra empresa, porque aquela outra empresa é boa. Então, quanto mais eu viajo, mais eu encontro empresas incríveis e funcionários felizes. A gente fez uma pesquisa ampla, com mais de 600 entrevistas em 6 países diferentes, 30 áreas de atuação, só com pessoas que verbalizavam essa frase: eu amo meu trabalho. E isso nos deu a esperança de que é possível ser feliz no trabalho. É possível a gente achar algo que nos desperte prazer nessa realização profissional e que não seja um antagonista à nossa presença dentro de casa ou à nossa felicidade nos momentos de lazer. Pelo contrário, o trabalho, todas as pesquisas sobre bem-estar e felicidade, isso que é importante as pessoas saberem, existem pesquisas científicas que medem felicidade, dos anos 90 para cá. Cientistas, professores estão comprometidos a entender. Dos anos 90 para cá, a gente tem a chance, né, de analisar o cérebro humano, né, de descobrir a neurociência afetiva do Jacques Panser, que é um grande pesquisador que conseguiu relacionar essas áreas do cérebro onde está a felicidade, Tá. né? Então, basicamente, a gente tem muito estudo científico para nos ajudar a ser feliz hoje, cada vez mais. E acho que o trabalho não pode ser o contrário de felicidade, não pode ser o contrário de bem-estar. Assim, eu realmente acredito que a gente está construindo grandes empresas com a possibilidade de ter funcionários felizes. Aí, por que ser feliz? Primeiro porque é o certo. Porque Sim. É por isso que a gente veio. A gente nasceu para isso. É isso que Deus quer pra É gente, isso. irmão. Sabe? Como é que é? Lá na Bíblia tá. Que o Jardim do Éden era cheio de delícias, tá ligado, mano? Delícia tá vivo, tá ligado? Agora, assim, a nossa relação com o trabalho, em geral, é uma relação negativa, né? A gente olha pro trabalho como algo que a gente tem que sofrer pra conseguir um dia, quem sabe, se aposentar, pagar as contas. Para daí ser feliz. Aí depois ser feliz, Ju, você é mãe. Explica para ele. Sou Juliana, mãe do Pedro. A felicidade, a gente relaciona no trabalho com o dinheiro. Eu queria saber se essa felicidade que você está falando, ela vem mais através dessa recompensa financeira ou, por exemplo, de ter um propósito dentro daquela empresa?
Bom, tudo o que a gente sabe sobre felicidade é que dinheiro traz felicidade só se você tem muito pouco. Se você está morando na rua ou se você não tem o que comer, o dinheiro traz um aumento de bem-estar imediato muito potente. Se você realmente vive numa situação de dificuldade financeira, o seu bem-estar, a sua felicidade de fato aumenta quando você tem acesso então a recurso financeiro. Mas isso tem mais ou menos um teto, varia de cidade para cidade. Se você gasta mais em, sei lá, Nova York, você vai precisar ganhar mais. Numa cidade mais do interior, você vai precisar ganhar menos para chegar num ponto em que dinheiro não traz nenhum benefício do ponto de vista de felicidade e de bem-estar. Então tem um limite. Tem um limite que varia de lugar para lugar. Porque, eventualmente, você vai morar numa cidade que exige muito recurso financeiro, aí você precisa ganhar um pouquinho mais. Mas, basicamente, a relação da gente com o dinheiro, cientificamente, mostra que a gente é feliz com dinheiro quando a gente gasta em experiências e não em coisas. O Chico Anísio falava uma coisa que eu acho legal. Ele falava assim, o pobre, ele falava especificamente do pobre, ele não quer o dinheiro. Ele quer as coisas que o dinheiro pode comprar. Que muitas vezes são a experiência. Porque o cara, como você falou, pega um jogador de futebol, Sim. um cantor, com todo o mérito, saiu do nada e foi lá para algum ponto de grana. O sonho dele qual é? Não é ter a aplicação, não é ter ações, é ter o carro que vai dar a experiência que ele não tinha. Sim. Então, não é um pouco isso? A gente não confunde um pouco dinheiro com o que o dinheiro proporciona? Acho que confunde. Uma entrevista, essa pesquisa está na The Atlantic. Eles entrevistaram 2.000 milionários e multimilionários. E perguntaram para esses 2.000 se eles estavam satisfeitos com a quantidade de dinheiro que eles tinham. E se eles não estivessem satisfeitos, quanto eles precisariam para estar satisfeitos. Tá. E esses 2.000 multimilionários disseram que não estavam satisfeitos e, para ficar tranquilos, eles precisavam do dobro. Então, não importava se eles tinham 2 milhões, ou 20 milhões, ou 200 milhões. O dobro ia deixar eles tranquilos. Em geral, a gente tem essa relação de insatisfação constante com a grana, com o dinheiro. O dinheiro nunca é suficiente. Ou seja, a gente precisa criar algum sistema para a nossa biologia. Como que eu explico? Assim como açúcar era muito raro na nossa biologia, no nosso sistema, conseguir açúcar era muito difícil na natureza. Então, sempre que a gente consegue, nosso corpo, nossa biologia, nossa boca começa a salivar e a gente precisa de açúcar. Agora, o que acontece? A gente tem açúcar abundante, certo? A gente precisa, então, criar sistemas de adequação a essa realidade nova, que não aconteceu por milênios e que agora acontece pela primeira vez na história da humanidade. O açúcar está abundante. Sim. E a gente, então, tem que controlar o consumo de açúcar. A gente tem que dizer, não, isso não me faz bem. Se eu comer só açúcar, eu morro. E morro rápido. A mesma coisa acontece com recurso, com dinheiro. Hoje em dia, a gente já vive uma vida que é muito confortável. Na maioria dos lugares do mundo, acho que quem leu Sapiens, quem leu Homo Deus sabe disso, a gente resolveu várias das questões relacionadas à distribuição de comida, relacionadas ao conforto, relacionadas à saúde. Nunca a gente viveu tão saudável e por mais tempo, né? Eu adoro. Uma palavra só já me deixa feliz, que é anestesia, né, cara? Eu vou fazer uma cirurgia, eu posso ser anestesiado, cara. Isso é incrível. Vai acordar, então, tá pronto. A gente vive nesse mundo que é um mundo abundante, é um mundo confortável para a esmagadora maioria das pessoas. Eu sei que sempre tem alguém que assiste e diz, mas e as pessoas que passam fome, e as pessoas que estão em situação de guerra? Sim, o que eu estou dizendo é que a gente está diminuindo essas áreas de guerra, conflito e fome e peste. Então, assim, é importante que a gente crie um sistema, de novo, da nossa relação com o recurso. Ou seja, a gente sabe que você é feliz quando você tem acesso a esse recurso. Se você tem muito pouco, o dinheiro traz felicidade até um determinado teto. Dinheiro traz felicidade quando você gasta em experiências e não em coisas. Dinheiro traz felicidade quando você compartilha, ajuda outras pessoas. Várias pesquisas mostram isso. Você recebe uma grana do pesquisador e metade do grupo gasta com você mesmo, e outra metade do grupo gasta com outras pessoas, e a felicidade reportada é muito maior quando você gasta com outras pessoas. E, por último, dinheiro traz felicidade quando você não se compara com os outros. Quando você para de olhar. Tem as pesquisas clássicas de quem ganha na loteria. O cara ganha na loteria, quebra, briga com toda a família, se separa, cai no mundo das drogas, passa a morar na rua. Isso tem várias histórias. Mas tem uma pesquisa que eu acho maravilhosa que mostra que o cara que ganha na loteria, ele quebra. Mas todo mundo que mora ao redor dele quebra junto. Porque os caras que não ganharam na loteria ficam tentando comprar o carro que o cara comprou e ter uma vida que o vizinho tem agora. Então é como se o impacto de... A pior coisa que você pode
que você pode fazer para um inimigo seu é dar um bilhete premiado da loteria para ele. Mas voltando então ao propósito, porque a gente está falando aqui que o dinheiro não necessariamente então traz essa felicidade, né? Então, talvez não seja isso que a gente tem que buscar no trabalho, óbvio, tem as necessidades, né? Mas então, esse mecanismo interno que você fala pra gente ser feliz no trabalho, qual seria? Ele tem a ver com um propósito? Tem a ver com autonomia, com o Autonomia. controle que você tem sobre o trabalho. Quanto mais autonomia o humano tem, mais feliz ele fica. Ele se sente meio que no controle. Várias pesquisas do Robert Sapolsky é ótimo disso. Ele traz várias pesquisas relacionadas a estresse. E o estresse ele é amenizado quando você tem autonomia, tem controle. Mesmo os ratinhos, quando eles achavam que tinham um controle, eles se estressavam menos dentro da jaula, levando choques. Então, autonomia, a sensação de que eu sou dono do meu tempo, eu produzo o melhor de manhã, então eu trabalho de manhã. Eu gosto de morar na praia, então eu moro na praia. Essa autonomia ela é profundamente motivadora, engajadora. Outra coisa que é motivadora para os humanos é aprendizado. A sensação de que eu estou aprendendo o tempo todo. Então, minha empresa ela me capacita, eu estou sempre melhorando um pouquinho nas áreas que eu gosto de atuar. Eu posso atuar e eu posso ficar bom. O professor Mihaly fala sobre isso, né? O Mihaly é um professor tcheco que ele percebeu que existe algo chamado flow. E existem alguns esportistas, músicos e até médicos, né, cirurgiões, que estão lá fazendo uma cirurgia que é tão desafiadora que tem um terremoto na cidade, cai o teto, ele nem vê o teto caindo. De tão no flow que ele tá sendo desafiado na sua habilidade, ele tem prazer naquilo e flui por ele um prazer de estar fazendo. Então, assim, essa busca pelo flow passa por aprendizado, né, e você ser desafiado no auge da sua habilidade. E por último, propósito, isso que você falou. A sensação de que o que eu faço tem um impacto positivo no mundo. A sensação de que eu posso ir embora com uma sensação de deixei legado, assim. A empresa que eu trabalho, ela não só juntou uma montanha de dinheiro, ela ajudou produtores de conteúdo, famílias, fazendeiros, ajudou uma comunidade, uma cidade, um país, sabe? Essa sensação de que, caramba, eu fiz um negócio que é bonito demais. Também é profundamente motivador. E por último, só se vocês me permitem dar esse toque, Claro. Amigos. Sim. A Gallup está há 20 anos estudando engajamento no trabalho e um dos fatores mais determinantes para engajamento, para uma pessoa engajada no trabalho, é ter um amigo, e a Gallup fez essa pesquisa. Disse assim, ter só um amigo já é o suficiente. No trabalho. No trabalho. Um bom amigo, um grande amigo no trabalho. Geralmente faz o amigo lá, né? É. Você testa, você cria essa... Não é um Pode amigo ser. que veio de fora pro trabalho. Não, Pode ser. Você criou o amigo. Mas a Gallup vai mais longe. Diz assim que é suficiente passar 30 segundos por dia com esse cara. Olha aí. Só de você ter um amigo que você gosta, você passar 30 segundos com esse cara já... Tua energia já muda. Pode ser online também ou isso interfere? Eles Ai, chegaram tudo nesse que a gente mérito? estuda sobre relações diz que tem ruído quando tem Quando é interfaces online, tecnológicas intermediando relações humanas. Dá pra entender, né, Pengers, que... Pô, Sim. total, Dá pra concordar cara. fácil com essa teoria. Total, é fácil. É. Tem coisas aqui nesse nosso encontro que a gente não consegue nem explicar para uma máquina, para um Excel, para um algoritmo. Tem energias aqui, tem olhares, tem nuances que infelizmente no Zoom não pega. Não pega. É verdade. Agora, vê só, você e a Ju estão aí, né, definindo muito, de várias formas, o que pode ser felicidade e o que não. Tristeza é fácil definir, fracasso é fácil definir. Definir felicidade, sucesso é mais difícil, né? Como é que você define felicidade? O que é felicidade? Eu tenho também, assim, meus conceitos relacionados a sucesso e fracasso, eu acho que são parecidos no sentido da amplitude, porque eu tenho plena convicção de que uma pessoa que eu posso olhar na rua e mora na rua e, de repente, é uma pessoa, morador de rua mesmo, eu digo, é um fracasso. E eu tenho plena convicção que aquele cara pode ter para ele uma experiência de sucesso. Vou te dar alguns exemplos. O baterista que saiu dos Beatles, Pete Best, falou que foi a melhor coisa que aconteceu para a vida dele. Tem verbalizações de presidiários que ficaram presos injustamente por 40 anos, verbalizando que foi a experiência mais gloriosa da minha vida. Existem pessoas em situação de câncer terminal, dizendo que o câncer foi a melhor coisa. Existem pessoas que perderam o corpo inteiro num incêndio e tem o corpo todo, então, com scars, com queimaduras, com cicatrizes, dizendo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Então você olha para essas verbalizações e começa a dizer, cara, o que está acontecendo com o ser humano?
O professor Daniel Gilbert, ele fala sobre isso. Ele diz que a gente tem uma adaptação hedônica. É uma capacidade biológica de se adaptar. Tem uma pesquisa que eu acho maravilhosa, que entrevista pessoas que ganharam na loteria e pessoas que perderam o movimento das pernas. E pergunta como você está se sentindo agora e como você vai estar se sentindo daqui a um ano. Não preciso nem dizer que quem ganhou na loteria diz daqui a um ano eu vou estar mais feliz ainda. E quem perdeu o movimento das pernas diz que, Mais daqui a triste, um ano eu vou estar acabado, Acabou, vou me né? matar. E um ano depois, os pesquisadores entrevistam as mesmas pessoas e o índice de felicidade reportado é o mesmo. É exatamente o Olha. mesmo. Você, há um ano atrás, ganhou na loteria, há um ano atrás, você perdeu o movimento das pernas, você tem o mesmo índice de felicidade. Porque tá dentro de você. Porque tá dentro. Não, mais do que isso. Porque quem quebra, quem tem problema, quem tem câncer, quem tem um divórcio, quem tem uma demissão, quem teve que morar na rua, viu que a vida não acaba, pelo contrário, às vezes vê além, né? você descobre alguns amigos, você descobre outras relações, você descobre muitas pessoas com câncer dizem assim, cara, tudo que o câncer me trouxe de bom vai ficar. Câncer me trazendo coisas de boa, união familiar e pelo contrário, quando a gente ganha na loteria, eventualmente a gente tem lá, a gente achava que não, beleza, agora eu tenho meus problemas financeiros resolvidos e a gente percebe que não é bem assim, né? Que tem sempre um carro lá que estragou e uma piscina que tá vazando e um jatinho lá que tem que deixar não sei aonde, tem sempre uns amigos que não são amigos de verdade, ou seja, o impacto no seu bem-estar, na sua felicidade não é aquele que a gente imaginava. Então, só para responder, para a ciência, felicidade é bem-estar. E esse bem-estar, ele é medido o tempo todo. Tem pesquisas feitas, por exemplo, com gêmeos, para entender se esse bem-estar é natural ou genético. E o que as pesquisas mostram é que sim, os gêmeos em geral, os gêmeos univitelinos, eles têm um índice de felicidade muito parecido. Ou seja, o que os pesquisadores têm notado é que meio que metade da sua felicidade já está no seu DNA, já está na sua genética. Tá. E a outra metade vai do seu comportamento, vai do que acontece com você. Eu uma vez vi uma reportagem sobre uma mulher que tinha algum hormônio, não sei o que, de felicidade extrema e ela não conseguia ficar triste. Ela estava tranquila, tipo, Que massa. meia hora depois de enterrar a mãe, ela já se sentia feliz de novo, né? Quer dizer, então, corrobora com o que você está dizendo. Agora, queria ouvir vocês. Assim, uma vez eu estava nessa discussão com um amigo. O que é felicidade? E eu usei ali o que eu tinha ouvido num curso uma vez. O cara falava, ser feliz é ter opções, tem a ver com liberdade que você está falando, ter escolhas, né? Mas ele deu uma definição melhor, que eu queria saber o que vocês pensam. Ele falou, ser feliz é estar satisfeito com o que você tem. Você acha que é por aí? Sim, você tá falando de gratidão, né? É muito esquisito isso, cara. É muito esquisito, porque gratidão é como se fosse um pozinho de plim-plim-plim, sacou? É uma poção mágica. Quando você decide assim, cara, não, vou ser grato. Ou pessoas que já são gratas. Sim. É como se elas tivessem uma poção mágica que deixasse tudo mais legal. Tudo na vida dessa pessoa é mais positiva, a visão dela de mundo, as relações melhoram. E essa que é a coisa mais louca. A vida profissional dela melhora. Tá. Então, assim, a discussão que eu mais ouço é Pianges, por que eu vou ser grato? Se eu for grato, agradecer por tudo que eu já tenho, eu não vou correr atrás de mais. A contradição, a ironia é justamente essa. Uma pessoa que é grata já agora por tudo que tem, ela tem um comportamento que é um comportamento tão positivo que atrai pessoas, todo mundo quer trabalhar com ela, todo mundo quer promover essa pessoa e consequentemente, ela conquista mais coisas. Mas não porque ela quer mais coisas, mas simplesmente porque antes, um passo anterior, ela ficou satisfeita com o que ela tem, né? Caso do ela câncer. agradeceu o que ela De tem. algum jeito, ela viu valor naquilo. E é isso que eu acho que também é bonito nessa jornada em busca da felicidade, é que a gratidão ela é uma opção. Ela é uma opção. Sim, total. Se você fechar o olho agora e pensar nas... Por exemplo, tem gente que vai pensar, mas eu não tenho nada para agradecer. Pensa só numa coincidência que você não estava esperando. Foi coincidência e rolou na sua vida. Uma pessoa que você encontrou e te deu um emprego. Eu, por exemplo, que estava num corredor, minha esposa saiu do banheiro, assim, olhei, foi um amor à primeira vista, estamos juntos há mais de 20 anos. Coincidência, cara. Coincidências acontecem o tempo todo. Aí você começa, é verdade, sou agradecida a essa coincidência. Ou seja, eu não tive o controle, eu não tenho controle nenhum, a vida me deu um negócio aí que eu não sei nem explicar, uma coisa boa para mim, e aí você desperta meio que esse botãozinho da gratidão. E se você puder jogar essa gratidão para tudo que você faz,
pô, aí fechou. Aí sua vida tá massa. A minha filha é assim. Ela veio com algum gene assim que tudo pra ela tá massa. Que sorte. E, cara, é fantástico ter uma pessoa do teu lado assim. Porque ela me ensina. Minha filha é uma faculdade de gratidão. E atrai, né? Atrai. As Daí as oportunidades amigas vêm. dela todas querem ser amiga dela. Aí ela é a menina que, pô, leva todo mundo lá pra casa. Aí, não, Aurora, você não tem iPad, você não tem videogame. Mas chega lá em casa e todo mundo se diverte pra caramba. Exatamente. Todo mundo tem livro, inventa as brincadeiras. É como se, assim, esse primeiro passo da gratidão e da positividade fizesse todo o resto fluir melhor. O Martin Seligman é o pai da psicologia positiva, né? É o cara que estudou depressão por 15 anos, e ele percebeu, cara, será que não tem como eu estudar um negócio que é tipo, não é uma pessoa precisando da psicologia porque ela tá deprimida, é uma pessoa que nem pensa em fazer terapia, ela tá bem a vida dela, mas pode melhorar. Aí ele foi para esse outro lado, então ele passou 15 anos estudando depressão e casos profundos de depressão profunda, e aí foi para esse outro lado, os últimos 40 anos, 35 anos da vida dele falando de psicologia positiva, é como a gente pode melhorar o nosso... E ele fala de positive emotions, de engajamento, ele fala de relações, relationships, né? As relações que a gente tem, isso é muito importante, Harvard está estudando isso há muito tempo. Ele fala de meaning, né? Propósito, significado naquilo que a gente faz, e achievements, que são as coisas que a gente realiza na vida. E o ambiente, não? Tipo, porque a Ju falou muito de felicidade no trabalho, né? O trabalho tem lugar, né, que você consegue praticar sua felicidade muito mais, e tem lugar que te joga mais para baixo. E não estou falando que o lugar é necessariamente ruim ou bom, tem uma química que rola ou não. O ambiente externo também influencia você? Você às vezes é mais feliz num lugar, você é melhor em um lugar do que em outro. Agora eu vou te falar um negócio que também explodiu minha cabeça. É o que menos influencia. É mesmo? É porque vem de dentro a questão do câncer, né? Tá. A pessoa tá numa situação... Cara, os terrível. caras fazem pesquisas com gêmeos em situação de guerra, por exemplo, em cidades de guerra, né? Cidades bombardeadas, gente refugiada. Então eles vão percebendo assim que a atitude, o comportamento é mais ou menos 50%, 40% de uma pessoa ser feliz, a genética tá ali 50%, 40%, e ali 10% é o que aconteceu com você, é o seu entorno. Pode ser um gatilho, às vezes, talvez, para uma Cara, coisa que já tá em você. Eu acho isso muito doido, porque é aquela imagem clássica do gari dançando na Sapucaí, cara. Sacou? Mano, eu tenho que limpar essa parada toda. Pô, dane-se, sacou? Dane-se, eu tô aqui sambando, saca? Ou seja, essa coisa de estar dentro... Eu sou o cara mais cético, tá, galera? Eu passei a primeira metade da minha vida, eu tenho 42, eu passei 40 anos sendo aquele cara que não acredita em nada. Que diz, porque o signo não existe. O espiritismo, espiritismo. Não acreditando em nada, tá ligado? E aí eu cheguei num momento, a minha mãe teve câncer, eu quase morri, fiquei na UTI, que eu pensei assim, quem sou eu para ficar dizendo assim, isso não existe. Cara, tem há milênios a humanidade tenta achar ferramentas de conexão com o metafísico, e eu fico, não, mas isso eu não sei o quê. Eu não sou nada, eu sou um idiota, um grão de areia no mundo. E quando você quebra essa parede do ceticismo, do olhar cínico, aí você se abre para essas coisas de dizer assim, cara, que massa, tô aqui com vocês, mano, que massa essa água, que massa, show, a vida é boa. E quando você chega, eu acho, nesse ponto, tudo fica bom. A sua empresa melhora, seu chefe fica mais legal, sabe, a sua cidade que você mora, o trânsito fica melhor. É isso aí. Que aula, hein, Jô? Fantástico, fantástico. Eu falei aqui coisas que eu nem vou falar na palestra. Sim. A palestra eu trouxe um monte de coisa de inteligência artificial, que eu acho massa inteligência artificial. Legal. Então, foi massa conversar com vocês, porque daí a gente focou em felicidade. Felicidade, é isso que a gente queria falar, porque isso é o que nos move, né, Benja? A gente corre atrás disso o tempo todo. No final Quem tem a cabeça boa, no fim, vai atrás de felicidade. O dinheiro é ferramenta, trabalho é ferramenta, mas no fim da linha é ser feliz. Eu tava anteontem conversando com aquele Diego, jogador do Flamengo, e ele falou isso, cara, eu tive tudo, dinheiro pra caramba, fama, tudo, e eu vi na hora lá, eu disse, não é isso, cara, não é isso, é aquilo que eu tenho dentro de casa, cara, é aquilo que eu tenho com a minha família, com meus amigos. O Anthony Bourdain, não sei se vocês viram o documentário, não vi. Ele viajou o mundo todo, ficou nos melhores hotéis, né, o chefe de cozinha. Sim. Ele...
tem um documentário, alguém pergunta pra ele, quando você é mais feliz? Cara, ele viaja o mundo inteiro, come as melhores comidas, conhece as maiores celebridades do planeta Terra. Ele diz, cara, quando eu faço um hambúrguer, eu e minha filha, minha esposa, Acredito. no quintal de casa. Acredito. Ou seja, a gente, no fundo, sabe o que é felicidade. A gente tem a felicidade. Sim. A gente só fica hipnotizado achando que é uma outra coisa. Fica Porque distraído, né? E porque se a gente não faz esse caminho de dizer assim, isso aqui é felicidade pra mim, a indústria da publicidade faz pela gente. Distrai a gente. Aí dá um outro podcast. Piangers, quero te agradecer muito por vir aqui. Eu sei que a tua agenda está super concorrida no evento, Obrigado. mas pô, a sua gentileza de subir até aqui o camarote da Zorro e bater esse papo Muito é massa, uma adorei. honra pra gente. Muito bom te ver. Obrigado, viu, Piangers? Adorei conversar com vocês. Espero que a gente converse mais vezes. Também espero. Obrigada, Valeu. fantástico. Obrigado.